Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos mais um dia para fazer uma análise técnica do Bitcoin, mostrando para você as principais probabilidades em diferentes tempos gráficos. Hoje vamos falar do 4 horas, do 15 minutos e de um tema muito interessante em relação ao Price Action, onde vamos usar o tempo gráfico de 5 minutos. Então, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito e participar do nosso grupo no Telegram. Só você clicar aí no primeiro link da descrição, que o grupo está muito legal, todo mundo discutindo diariamente sobre o Bitcoin, sobre as altcoins, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, fazer uma análise aqui do 4 horas. O Bitcoin no 4 horas, ao meu ver, tem várias possíveis padrões gráficos que a gente pode pegar aqui nele. A gente poderia desenhar esse triângulo descendente, e alguns já estão falando que a gente está fazendo topos e fundos ascendentes aqui, o que caracterizaria novamente um triângulo simétrico. Então, eu vou deixar esse triângulo simétrico aqui agora, eu acho que é o que está fazendo mais sentido no momento. E quando que a gente vai resolver esse triângulo? Quando realmente a gente tiver um grande volume. A gente pode ver que a gente está consolidando, né, o volume diminuindo, o que mostra claramente esse padrão de continuação, né? Porque se a gente tem um grande volume, a gente consolida com o volume caindo, comumente a maior probabilidade é acabar a gente estourando para cima, né? Mas nós conhecemos o Bitcoin e nós queremos enxergar, antes dele voltar a subir, muitas pessoas ficando presas no fundo, correto? Muitas pessoas acreditando que vai cair, cair, cair e vendendo aqui nessa região para a partir daí a gente acreditar num pullback. Eu ainda não enxergo isso, por isso que eu não estou acreditando full no Bitcoin, correto? Então o que eu quero ver aqui? Eu quero ou ver o Bitcoin conseguindo se manter acima dos 9.500, que é a resistência aqui indiscutivelmente. Deixa eu voltar aqui para o tendência. Que realmente é o ponto de resistência que vocês vão enxergar aqui no VPVR, olha só. Os 9.500 é um ponto onde a gente vai ter basicamente certeza, se o Bitcoin conseguir fechar aqui acima, ele tem tudo para estourar para continuar subindo, né? Mas os 9.370 também é um ponto importantíssimo aí no 4 horas, é o ponto onde a gente tem a concentração maior da briga, né? Ao mesmo tempo que o suporte continua na região dos 9.100. Se perder os 9.100, realmente eu acho que vai descaracterizar esse triângulo simétrico que a gente desenhou. E não acho que esse suporte nos 9.000 vai aguentar de novo, tá? Já bateu 1, 2, 3, 4, tá indo para bater a 5ª vez. Difícil aguentar de novo se perder a região dos 9.100, que é onde a gente tem real suporte no VPVR. Então as próximas horas do Bitcoin são extremamente importantes. A gente deve ter a definição de se vai estourar para cima ou para baixo nos próximos dias, quem sabe aí. Até no começo da semana que vem a gente já decidiu para onde a gente foi, né? E nós temos que trabalhar com o mercado, né? A gente está numa consolidação aqui agora, o que faz isso extremamente complicado as nossas operações, né? Sabemos que as maiores probabilidades nas entradas, nas operações, estão quando a gente opera a favor da tendência. Se a gente abaixar o tempo gráfico aqui por 15 minutos, por exemplo, nós não vamos enxergar uma tendência bem definida. Nós vamos enxergar realmente uma consolidação, olha só. As médias ficam vermelhas, verdes, vermelhas, verdes, vermelhas, verdes. E agora a gente está ensaiando uma tendência de baixa aqui, igual nós chegamos a ensaiar uma tendência de alta ali até os 9.600, correto? Mas eu vou mostrar para vocês no Price Action por que essa tendência de baixa pode ter terminado e a gente pode ter um pullback a partir daqui, tá bom? Mas antes, falando um pouco do último vídeo, né, na terça, estava comentando com vocês dessa bandeira aqui que tinha se formado, comentando que não ia estender o stop mais para esse fundo ou para esse, que ia deixar o stop na região dos 9.280, a gente estava aqui, né? As médias ainda estavam verdes, se eu não me engano. O que aconteceu foi que a gente foi lá, quase bateu o stop, que estava 9.275, voltou, estourou para cima, conseguimos realizar um pouquinho aqui nessa região, mas não tudo. Infelizmente o preço voltou, estopou o restante e assumiu essa tendência de baixa. Então, no momento, eu realmente não estou comprado no Bitcoin. Vou esperar essa definição aí. A não ser que eu queira fazer um day trade, perdi a oportunidade de comprar aqui hoje cedo. Mas vou mostrar para vocês, a partir daqui do Price Action, o que eu estou esperando, tá bom?
analisando sem ser price action, sem ser volume, sem ser sentimento, sem ser as baleias, a gente pode ver que claramente a gente está numa tendência de baixa no 15 minutos, né? A gente tem uma resistência aqui a partir dos 9.280, né? Que era onde era o nosso suporte da última vez, onde estava um pouquinho abaixo do nosso stop. Então, essa zona virou resistência. Então, eu não pensaria em entradas no Bitcoin se ele não romper os 9.360 que a gente falou com vocês, tá? Na verdade, pode até ir um pouquinho acima, olha só, colocar nesse topinho os 9.375 ali, correto? Eu não pensaria, por quê? Porque se você entrar antes disso, você está operando essencialmente contra a tendência ou em consolidação. E a gente normalmente quer operar a favor da tendência. Então, se o Bitcoin demonstrar força, conseguir se manter aqui, a gente vai ter rompido esse triângulo simétrico, a gente vai estar acima de uma forte resistência agora, que se transformará em suporte, e ao meu ver, faz sentido. Se vier, fizer isso aqui, eu vou comprar de novo, colocar o stop aqui, e vamos ver o que vai acontecer, correto? No momento, eu acho que a operação que a gente poderia ter feito, ela já apresentou oportunidade, não está mais disponível, porque vamos para o price action para vocês entenderem. Vamos lá, primeiro vamos começar falando por que a gente realizou nessa região aqui. Você sempre tem que pensar no mercado, além da análise técnica, numa análise de sentimento, no sentido do que as instituições estão fazendo. Então a gente consegue enxergar o mercado de maneira com as instituições distribuindo os bitcoins delas ou acumulando os bitcoins delas. E o básico para a gente entender isso é o price action e o volume, o momentum também. Mas vamos começar falando aí do volume. O que a gente normalmente vai ver quando as instituições estão distribuindo? Nós vamos ver muito volume no topo. Ou seja, a gente está ensaiando uma tendência de alta dos 9.180 até os 9.400 e a gente vê muitas pessoas comprando. Olha só. A partir desse momento que a gente vê muitas pessoas comprando no topo, depois de uma mini tendência de alta, o que quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas compraram errado. E muitas vezes não é nem só porque o cara viu que comprou 9.400 e comprou. Não, porque essas pessoas estão sendo estopadas ou liquidadas. É o famoso stop loss hunt, né? A gente passa do topo um pouquinho e depois volta. Ou seja, você vê numa configuração assim, a grande probabilidade é que o preço reverta. Correto? Por isso que a gente realizou uma parte. Não realizou tudo por causa de outros indicadores de sentimento. Mas aí a gente teria que falar um pouco mais avançado sobre isso. Deixa para aulas mais avançadas, tá? Mas, no momento aqui, o que a gente quer enxergar a partir daqui para acreditar que o preço vai parar de cair? Porque aqui a gente vê uma possível reversão na tendência de alta, né? E a gente pode ver também, olha só, no price action, os candles deixando as sombras, um candle engolfando aqui essa região, se a gente olhar tempos gráficos maiores. Então, continuando, o que a gente quer ver para acreditar na reversão dessa tendência de baixa aqui, que a gente acredita que se configurou a partir daqui? A gente quer ver muito volume no fundo. A gente quer ver muitas pessoas vendendo errado, muitas pessoas sendo estopadas. E aí entra em pontos importantes. Olha só, a gente tinha essa linha de tendência bem importante aqui da nossa bandeira que a gente desenhou para vocês e acabou se concretizando, né? E a gente tem um grande volume no fundo aqui, obviamente bem menor do que esse aqui. Só isso já seria um motivo para a gente não acreditar que ia reverter a partir daqui. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem que interpretar bem esses volumes. Por quê? Porque a gente teve um volume aqui de rompimento. A gente tinha uma zona importante aqui nessa região, os 9.350, vocês lembram? E a gente foi e rompeu essa zona. Ou seja, a gente tem que interpretar muito bem o volume com esse price action. Porque a gente vê um volume assim, é simplesmente um volume de continuação dessa tendência de baixa, na minha opinião. Correto? Então a gente continua, tem mais volumes no fundo, o que provavelmente deu fôlego para o preço, as baleias acumularam aqui para fazer ele subir um pouquinho. Mas olha o tamanho desse volume. É o suficiente para reverter uma tendência que começou com um volume desse tamanho? Não. Então por isso mesmo a gente dá uma retraída. Pode ver nos 5 minutos que a gente até sai uma tendência de alta, mas se você olhar no 15, você vai ver claramente que a gente vai até a região das médias, até a região do Ishimoku, e volta. Correto? Então o que é isso? É o preço fazendo pessoas acreditarem que vai reverter para cima. Ou seja, fica verdinho as médias, todo mundo, temos suporte abaixo, agora vai voltar a subir. Foi só, as pessoas já ficaram presas aqui. E simplesmente as pessoas compram, podem ver esses voluminhos aqui, compram no topo, o preço não era uma reversão, era só uma correção e volta a cair.
E a partir dessa queda agora, a gente tem já uma situação diferente. Por quê? Olha o tamanho desses volumes aqui que a gente enxerga. Para começar, esse volume aqui já foi um volume muito forte, né? Ou seja, mas você quer entrar? Você quer entrar só por causa desse volume? Não. Você precisa ver um follow-up do preço. O que é esse follow-up? É o preço conseguindo se manter, fazer candles subindo. Ou pelo menos candles que não demonstram fraqueza. Mas depois que a gente deixa um candle assim, olha só, e o preço continua caindo simplesmente, isso não mostra follow-up, não mostra continuação da tendência. Isso aqui pode ter sido simplesmente uma baleia realizando, uma baleia tentando fazer o mercado cair, não demonstrou real demanda, real oferta, né? Real oferta aqui. Pelo contrário, demonstrou que tinha demanda nessas zonas, que as pessoas queriam comprar aqui, correto? Então a gente continua caindo e pá, tem outro volume maior ainda. A partir daqui, eu já sim pensaria em fazer uma entrada arriscadíssima no price action. Por quê? Porque dois volumes assim em seguida, olha só, normalmente acaba revertendo o preço. Por quê? Porque muita gente já tinha ficado presa aqui, já tinha vendido errado aqui. Aí a gente cai de novo e mais gente vende errado. Isso mostra uma possível acumulação das instituições, correto? E a gente pode ver que a gente já forma um padrão bem mais bonito aqui, olha, um padrão em V, e a gente ainda tem uma grande oportunidade, que seria a oportunidade que eu falei que perdeu, de entrar nesse fundo duplo aqui. A gente começa a descer sem volume. A gente deixa um candle, um martelo aqui nos 5 minutos no price action. E claramente seria uma boa compra pra gente aqui. Muitas pessoas ficando presas no fundo. O preço sem força para romper o fundo aqui em 9.130. A gente pode ver que eram antigos fundos aqui, olha só. Ou seja, com certeza tinha muita gente colocando stop nessa região. Foi todo mundo estopado aqui, olha só. E o preço volta, correto? E isso é interessante se a gente falar no price action. E ele volta até onde? Até onde ele vai voltar? Ao meu ver, a gente tem potencial, pelo tamanho dessas pessoas que ficaram presas no fundo, para voltar até essa região aqui, ó. 9.280. Aí você fala, Pablo, mas vai ficar verdinha as médias dos 5 minutos, e aí? Aí eu vou falar com você. Vamos pro 15 para você enxergar. Então, o que a gente espera a partir desse grande movimento aqui? Que o preço volte até as médias, volte até Ishimoku, até a região dos 9.280, talvez até um pouquinho mais, para voltar a cair e testar essa zona aqui. Tá bom? Obviamente que se o preço começar a subir e, novamente, muitas pessoas não comprarem no topo, a gente pode simplesmente já ter feito a acumulação aqui e o preço continuar a subir, tá? Então é por isso que essa zona vai ser muito importante. E eu acho que pode sim ser uma boa zona de short, desde que a gente veja muitas pessoas comprando errado aqui, muitas pessoas sendo liquidadas, estopadas, uma análise de sentimento. Correto? Então, ao meu ver, a maior probabilidade agora do Bitcoin é ir retestar essas resistências aqui e ficar dançando realmente em consolidação nesse triângulo. A boa notícia é que tá para se decidir, tá bom? Tá para se decidir aí. E eu pensaria em entradas somente se a gente conseguir se manter aqui acima, tá? Você fala, Pablo, mas você não vai entrar agora para pegar até os 9.280? Eu falo, não. Por quê? Porque mesmo o price action mostrando pra gente que pode reverter, eu estaria fazendo uma operação de contra-tendência. E para eu fazer uma operação de contra-tendência, eu quero pegar em um local com maior relação risco-ganho. Ou seja, igual eu falei um pouquinho aí para trás no vídeo, eu queria pegar bem aqui, ó, bem no fechamento desse candle, porque aí eu entraria em 9.157, correto? E não agora em 9.190, porque aí eu já teria uma melhor relação risco-ganho para pegar aqui, deixar o stop aonde, investidores? Onde você colocaria o stop aqui? No fundo? Não, você tem que colocar um pouquinho além do fundo. Eu claramente colocaria um pouco abaixo dos 9.100, ou seja, 0,70, e eu quero ter pelo menos uma relação risco-ganho interessante aí, ó, quase 2 para 1. Por isso que aqui seria uma boa entrada. Mas aqui, se você fizer isso aqui, olha só, a sua boa entrada, ela some, correto? Se transforma em muito risco. E a gente quer realmente fazer isso, gerenciar nosso risco, ter as probabilidades a nosso favor, correto? Então é isso, investidores. O mercado continua aí muito indefinido.
Na minha opinião, a gente provavelmente vai ter esse pullback até essa região, e quando chegar aqui vai ser onde a gente vai ter que tomar essa decisão. Nós vamos voltar a subida, vai romper o triângulo simétrico para cima, ou a gente não vai ter força, vai acabar rompendo para baixo, ok? Dias bem complicados aí para operar. Na minha opinião, realmente estou de olho perdendo os 9.100 ou se mantendo acima dos 9.350, de maneira mais conservadora, os 9.500. Tranquilo? Então é isso, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e deixar todas as suas dúvidas nos comentários. Então, um forte abraço e até a próxima análise.